Olá, meu irmão e meu amigo. Estamos aqui para mais um assunto. É um assunto para os últimos dias. O tema é a questão oriental. Esse assunto é retirado desse livro, Estudos Bíblicos. São 200 estudos bíblicos dessa edição. Essa é de 1979. Nós conseguimos uma mais antiga de 1955, mas os textos foram retirados dessa versão aqui, de 79. Dentro desse assunto, nós vamos mostrar um texto também no livro Apocalipse de Uriah Smith. E aqui temos o livro Daniel e Apocalipse completo, né? Esse aqui é a primeira edição do ano de 1897. Temos aqui a foto do Uriah Smith, primeira edição em inglês de 1897. Esse livro nós vamos utilizar um pequeno texto dele no assunto. Em português, nós temos dois livros, Daniel e Apocalipse. Há um conselho da irmã White que não deveria ser feito isso, que esse livro tinha que ser feito sendo sempre um único livro, porque Daniel complementa Apocalipse e vice-versa. O que acontece aqui no Brasil? A Igreja Adventista nunca imprimiu esse livro. Quem imprimiu foi a Reforma. Então esse aqui é material produzido pela editora Vida Plena, da Igreja Adventista da Reforma. Aqui temos as profecias de Daniel, que é a parte relativa, a primeira parte do livro em inglês, e a segunda parte do livro, que é as profecias do Apocalipse. Infelizmente, nessa primeira edição, que é de 1994, já foi retirada 11 páginas, que não estão aqui, mas estão no original. Quem quiser verificar essas 11 páginas, nós temos no nosso site uma xerox do livro de 1945, impresso em Portugal, na editora Atlântico. E lá nós temos o livro completo com as 11 páginas. Mas esse é um outro assunto. Mas quem quiser entrar, entre no site adventistas-históricos.com e abaixe o arquivo contendo essas 11 páginas que foram retiradas. Vamos ao assunto. A questão oriental é um assunto que não é mais falado hoje em dia nas igrejas a nível mundial, mas está dentro desse livro, e está dentro até do livro atual, que esse aqui em 2005 foi retirado de circulação e foi colocado um novo livro, grande agora, colorido, e está lá também o assunto, a questão oriental. O futuro revelado. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós cremos nisto e com certeza ele revela aos seus servos. Algumas recomendações de Ellen White. Saiu escrito naquela revista Review in the Herald, do dia 16 de fevereiro de 1905. E aqui tem um texto importante. Fui instruída de que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à apostasia de Satanás no céu deveriam ter vasta circulação justamente agora, porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. Patriarcas e profetas, Daniel e Apocalipse e o grande conflito são agora mais necessários do que nunca antes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Então veja a recomendação aqui. O primeiro é Patriarcas e Profetas, o segundo é Daniel e Apocalipse, esse livro aqui, que nunca foi impresso no Brasil, e o grande conflito. Vamos ver o porquê logo mais. Vamos às perguntas, Temos algumas perguntas, vamos fazer as perguntas e deixar a Bíblia responder. Resumidamente, o que é a questão oriental? A resposta é a eliminação da Turquia dos países da Europa e a extinção final do Império Turco com os consequentes eventos mundiais.
É também descrito como a ação de impelir os turcos para a Ásia e a anexação do seu território. Então sabemos que depois do Império Romano, seu Império Turco-Otomano, que ocupou a mesma área geográfica no mundo. E hoje, desse Império Turco-Otomano, somente sobrou um país, que é a Turquia. Vamos ver alguns desses objetos no mundo hoje. Aqui nós temos um mapa mundi mostrando o Oriente Médio. Então, à esquerda, em cima, nós temos a Europa, né? Um verde meio amarelado. Depois, mais à direita, nós temos o continente asiático. Embaixo nós temos a África, continente africano, em roxo. E interessante que à esquerda, embaixo, nós temos uma bússola com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Por quê que todo mapa tem isso? Quando nós vamos às Bíblias, a minha Bíblia, por exemplo, tem mapas. E todo mapa tem um ponto cardeal. Para quê? Para nós entendermos o contexto bíblico. Um escritor bíblico fala, olha, o rei do norte vai lutar com o rei do sul. Como que nós entendemos isso? Por isso é que tem os mapas. Então nós vamos ao mapa e vamos olhar. A Bíblia toda, eu penso que se não sabiam, né, é bom ficar sabendo, toda a Bíblia foi escrita na região da Palestina, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Então todos os escritores bíblicos estavam ali fisicamente. Então quando eles falam o rei do norte, quem que é o rei do norte nesse mapa que estamos vendo aqui? É a Turquia. E quem que é o sul? Vamos chegar ao Egito. Por isso que é importante isso. O Oriente Médio hoje, né, praticamente é um resumo aqui nesse pequeno mapa. Uma coisa que queremos adiantar aqui. Vocês podem ver em cima à direita a Rússia, um grande país, mas que não tem mar de acesso à Europa. Para acessar a Europa, eles têm que passar pelo Mar Negro, que está aqui no mapa, logo acima da Turquia, e chegar num canalzinho para chegar na Europa. Só que o que acontece? A Turquia não permite navios da Rússia circularem por esse canal que eles controlam. Desde os Césares, há mais de 500 anos, os Césares cobiçam invadir esse país e tomar esse país. Por quê? Por causa do comércio de navios. Então hoje a Rússia tem que mandar navios dar a volta lá pela China, passar beirando a África ou dar a volta por baixo da África para chegar na Europa. É um grande gasto de combustível. Então eles gostariam muito de tomar esse pequeno país, que não é nada, é muito pequenininho, mas até hoje não conseguiram. Por que não conseguiram? Nós vamos ver nesse estudo porque a Bíblia relata isto, né? Quando os turcos tomaram Constantinopla, do que restou da antiga Grécia e Roma, quando foi isso? A resposta está dentro do livro Estudos Bíblicos, e diz assim: após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido em seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, em 4 partes, leste, oeste, norte e sul. Depois do esfacelamento do Império Romano e da disseminação do maometismo pelos árabes, penetraram os turcos. Tomaram posse da Terra Santa em 1058, depois da Ásia Menor e a final de Constantinopla em 1453. Juntamente com boa porção do sudeste da Europa, ocupando assim o velho território do velho rei do norte. Então aqui vale a pena entendermos uma coisa. Quem é o velho rei do norte? Era o Império Romano. E agora, depois de 1453, então forma-se o quê? O Império Turco-Otomano, que ocupou o mesmo território do velho rei do norte. Quando o destino da Turquia foi colocado nas mãos das potências ocidentais? Vamos ver a resposta. Está na página 242 do livro Os Processos de Mudança do Império Otomano, da edição de 1937. Em 1840, ao final da Guerra de 2 anos entre a Turquia e o Egito, quando a sorte da Turquia foi posta na mão das 4 potências europeias, Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia.
a Turquia ficou na mão dessas 4 potências ocidentais, né? Qual é uma das últimas predições da profecia de Daniel relativa ao rei do norte? Daniel 11, verso 44. E diz assim: mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. A resposta que temos então dentro do livro. O Dr. Adão Clarke escreveu em 1825. Se for compreendido o governo turco, como nos versos precedentes, podemos entender que os persas, Irã hoje, ao leste, e os russos ao norte, algum dia causarão grande embaraço ao governo otomano. Foi exatamente o que ocorreu na Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, entre a Rússia e a Turquia. Nessa guerra, a Inglaterra e a França acorreram em auxílio da Turquia, evitando que a Rússia se apoderasse de Constantinopla, a presa cobiçada, ganhando acesso ao mar e ficando de posse da chave do comércio entre a Europa e a Ásia. Então, nessa guerra, a Rússia tentou, mas quem ajudou? A Inglaterra e a França. Constantinopla fica muito perto do canal que dá acesso à Europa. Constantinopla lembra o quê? Constantino. Constantino foi o fundador dessa cidade. E foram lá nessa cidade que ocorreram os concílios de Niceia, os concílios de Constantinopla, que votaram muitas coisas na Igreja Católica, né? Inclusive a Santíssima Trindade e outras coisas mais. Que desde 1840 tem salvo a Turquia da ruína completa. Então, desde 1840 para cá, agora vamos ver. No livro As Questões Turcas-Armênia, página 17, do Duque de Argile, diz assim: foi o auxílio de diversas nações europeias. Não é demais afirmar-se que a Inglaterra por 2 vezes salvou a Turquia da completa sujeição desde 1853. A nossa ação, em grande parte, ou na maior parte, é devida à sua existência e integridade como Estado independente. Em ambas as ocasiões arrastamos conosco as potências da Europa para manter o governo otomano. Então esse Duque de Argile era um inglês e ele conta no seu livro: socorreram por 2 vezes a Turquia da sujeição completa, né? O que previu a profecia sobre os palácios do Reino do Norte? Daniel 11, 45. Primeira parte. E diz assim: e armarás tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Então podemos ver aqui algumas fotos. Todos esses palácios aqui estão lá na Turquia. Mesquita Sultan Hamet, Mesquita Mehmet Pasha, Mesquita Suleymaniye. Os irmãos podem ver fotos aqui, são palácios gigantescos, são maravilhas, mas não aparece entre as 7 maravilhas do mundo. Por quê? Porque ninguém gosta de turco, senão seria uma das 7 maravilhas. São coisas belíssimas, gigantes, grandes, né? E são templos muçulmanos até hoje. Qual é a predição divina sobre o futuro e queda final do Reino do Norte? Daniel 11, 45. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E armarás tendo o seu palácio entre o Mar Grande e o glorioso Monte Santo, como já vimos, a primeira parte. E a segunda parte diz assim: contudo virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Então já vimos pela história tradicional, pela história, que países socorreram várias vezes a Turquia para que não deixasse de existir. Países como a Rússia, que é um poder bélico mundial, contra um paizinho que é menor que o estado de São Paulo, menor que o estado do Paraná, né? Mas vai chegar o quê? Virá o seu fim e não haverá quem o socorra, diz o verso 45. Então vamos entender isso. A resposta dentro do livro, nós estamos fazendo aqui um resumo desse assunto, tá? Que está dentro aqui, o tema é exatamente esse, a questão oriental. Quem quiser, tiver acesso ao livro, né? Pode ver que tem muitos mais textos, né? Isso aqui é um resumo para não gastarmos muito tempo. Muitos estudantes da Bíblia, incluindo Uri Smith,
creem que o lugar indicado está na Palestina e que ali a Turquia tomará sua última posição e chegará ao seu fim, em cumprimento dessa passagem, não muito antes da vinda de Cristo. Então é algo que vai acontecer muito próximo da vinda de Cristo. E por isso que nós vemos que ainda Deus não permitiu, porque está na Bíblia. É um sinal que Deus revelou aos seus servos, os profetas. Em qual das 7 últimas pragas secar-se-ão as águas do rio Eufrates, que está na Turquia? E para que propósito? Apocalipse 16, verso 12. O anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Os irmãos sabem o que significa águas em profecias, povo. Não é literal aqui, porque o rio Eufrates, depois eu vou mostrar o mapa logo mais, atual, o rio Eufrates ele nasce no canto direito do país e sai pelo canto direito inferior. Ele nem corta o país na longitudinal. Ele não seria isso algo real, literal, mas estamos falando do quê? Povos, não é? E nós sabemos que o Armagedon vai ser uma guerra entre Oriente e Ocidente. Então, esse país, Turquia, está no meio do caminho entre o Oriente para chegar ao Ocidente. E para preparar o caminho dos reis do Oriente, né, diz a Bíblia. Resposta 1. Então vamos ver como que esse secamento que já começou, está ocorrendo já há alguns anos, o processo de secamento desse império. Em 1783, a Turquia foi obrigada a entregar à Rússia o território da Crimeia, incluindo as terras a leste do Mar Cáspio. Percebe que todos esses eventos começaram perto do tempo do fim, né? 1793 começam a ocorrer. 1829, a Grécia se tornou independente. 1830, a Argélia foi ocupada pela França. 1830, a Turquia perdeu a posse da Sérvia e da Bósnia. São todos países hoje independentes. Em 1878, o Tratado de Berlim concedeu autonomia à Bulgária, Romélia, Romênia e Montenegro. Em 1912, Trípoli foi tomada pela Itália. Em 1918, a Turquia ficou reduzida a 13 milhões de pessoas. Quem mora aqui no estado de São Paulo sabe que a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12 a 13 milhões. E a grande São Paulo chega a 20, né? 20 e poucos milhões. É uma cidade. O país, em 1918, chegou a 13 milhões, o país todo. Quer dizer, ficou bem reduzido, né? O secamento foi acontecendo. Era um império do tamanho do Império Romano. Ficou reduzido a 13 milhões. E em 1924, teve fim o Império Otomano, liderado por Kemal Atatürk. Isso aqui, quem quiser visitar a Turquia, pode ir lá e conferir isso, né? Meu filho foi o ano passado fazer um passeio turístico à Turquia, e essa história ele ouviu lá dos guias turísticos, né? Sobre Kemal Atatürk, o fim do Império Otomano e outras coisas mais. Resposta 2. A União Europeia e a Turquia. A Turquia apresentou sua candidatura a membro associado da então Comunidade Econômica Europeia em 1959. Candidatou-se à entrada na União Europeia em 1987. Finalmente, 17 anos após a solicitação turca, o Conselho da União Europeia aprovou a abertura das negociações com a Turquia, que tiveram início em 3 de outubro de 2005. A adesão do país à União Europeia é considerada um tema polêmico na Turquia e entre os membros atuais da União Europeia. Então, o que nós percebemos aqui? Se nós entrarmos no Google e digitarmos Turquia, nós vamos ver muita coisa acontecendo ali, politicamente falando. Ninguém gosta de turco. A União Europeia não quer a Turquia como membro, como um país, né? Ninguém quer turco. Aqui no Brasil mesmo ninguém gosta, né? Porque eles são muito hábeis em negociar, né? Fazer negociatas. Em Moçambique, eu estive lá o ano passado, aliás, o ano 2019, eles estão começando a dominar, invadir, né? a África, o continente africano, justamente por meio dos negócios, comprando locais, comprando comércios, estão começando a dominar o norte da África.
e os habitantes ali não gostam nem um pouco deles, né? Mas isso é fato, né? Então a gente vê o que em 1959 se candidatou, em 1987 teve uma decisão e após pedir abertura em 2005 até hoje nada aconteceu. As coisas estão muito devagar, né? Vamos ver então a Turquia hoje, né? Esse mapa mostra a atualidade. Então nós vemos aqui à esquerda em cima Istambul. Istambul hoje é a capital, mas antigamente chamava-se Constantinopla. E nós vemos aqui, bem à beira da cidade, Istambul, o canal de Bósforo, que é justamente o canal que daria acesso aos russos para chegar na Europa. À direita nós temos então o nascimento dos dois rios, Tigre e Eufrates, que nascem e um vai desaguar na Síria e o outro vai desaguar no Iraque. E sabemos que entre a Síria e o Iraque, ali estava o Jardim do Éden, no seu início antes do dilúvio. Então percebemos o que? Vemos também aqui o tamanho do país, né? O país é muito pequeno, ele daria uns 600 quilômetros de largura, né, de extensão, e uns 450 de altura, no máximo. Quer dizer, é um país muito pequeno, facilmente a Rússia e outros países conseguiriam subjugá-lo, né? Não fosse a Bíblia ter um detalhe importante que é o forte desse assunto que nós vamos chegar já. E sob esta praga, quem incita as nações à guerra? Apocalipse 16, 13 a 14. Boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás. E da boca da besta. Quem é a besta? Poder papal. E da boca do falso profeta. Quem que é? Prostatado. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós sabemos, e não só sabemos pela Bíblia, como a política, os noticiários hoje nos falam de uma terceira guerra mundial, que está para acontecer no futuro próximo. Em que lugar serão as nações congregadas para a última batalha? Apocalipse 16, 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmãos e amigos, entrem no Google, digitem a palavra Armagedon. Vocês vão ficar espantados. Existem ali dezenas de documentos informando que esta vai ser a terceira guerra mundial, já deram o nome, já deram o local mais ou menos onde acontecerá. Estadistas mundiais estão definindo, estão prevendo e já estão se preparando para essa última guerra. E a Bíblia já escreveu isso há milhares de anos, né? Praticamente quase 2000, né? Lá na ilha de Patmos, João, escrevendo o Apocalipse, já deixou isso por escrito e já deu o nome. E esse é o nome que vai ser a última guerra. Pelos homens, né? Definidos por Deus muito antes. Então, a resposta que nós temos na página 257 deste livro, na edição de 1979. Outras edições, pode mudar um pouquinho a página, mas o texto está lá. Na Palestina, no Vale de Josafá, Joel 3,12. No Vale de Jezreel, Oséias 1,5. No Armagedon, Apocalipse 16, 16. Esses lugares considerados em conjunto parecem indicar que toda a Palestina será envolvida. No secular lugar de encontro da história, os reis de todo o mundo se unirão para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Interessante esse texto, né? Secular lugar de encontro da história. Irmãos, a Bíblia toda foi escrita naquela região. O mundo começou ali, né? O Jardim do Éden ali perto. A Arca de Noé pousou ali perto. O mundo recomeçou, começando daquela região. Onde tudo começou, é onde tudo vai acabar. Deus tem um acerto de contas com o mundo naquela região ali. Agora então vamos ao texto final, para entender esse assunto. O que ocorrerá quando o rei do norte chegar a seu fim, segundo a profecia? Daniel 12, verso 1. O verso 45, do 11:45, nós lemos o quê?
Contudo virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. E agora o 12:1 fala assim: naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo? No tempo do verso anterior. O grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmãos, aqui está a resposta, não é? Nós entendemos que esse verso 12:1 deveria ser o verso 46. Mas quem dividiu a Bíblia em versículos não foi uma pessoa inspirada por Deus, não é? Porque ele não entendeu que se fazia ao mesmo assunto, estava atrelado ao mesmo assunto. Deus sabe tudo, né? E quem estuda entende. Naquele tempo, então, quando a Turquia não haverá mais quem a socorra, Miguel se levanta. O que é Miguel se levantar? Vamos ver daqui a pouquinho. Tempo de tribulação qual nunca houve, né? Assistam esse DVD bônus que está junto com o DVD, uma palestra, né? Junto, do Daniel Mastral. Vocês vão entender um pouquinho sobre esse tempo de tribulação, qual nunca houve, né? A perseguição que sofreram os judeus indo cativos para a Babilônia, a perseguição com os gregos, a perseguição com o Império Romano, a perseguição na Idade Média, tudo isso vai ser pouco, perto do que vai acontecer nesse final de tempo, né? Qual nunca houve. Daniel Mastral, ele explica bem, ele dá assim, uns detalhes interessantes sobre esse ponto, né? Bom, vamos à resposta. A expressão se levantará ocorre 8 vezes nessa série de profecias, Daniel capítulo 11 e capítulo 12, e sempre no sentido de reinar. Ver Daniel 11, 2, 3, 4, 7, 14 e o 20, 21 e o 12, 1. Miguel é Cristo, como se poderá ver comparando Judas 9, 1 Tessalonicenses 4, 16 e João 5, 25. Quando o Império Turco se extinguir, terá chegado o tempo descrito em Spiritual Gifts, volume 3, página 134. Esse livro, irmãos, infelizmente, nunca foi traduzido para o português. São 3 volumes, bons livros, né? Nós temos em inglês, em arquivo. E olha o que diz nessa página, 134, volume 3. Quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, então o tempo de angústia começará. Concluímos que as 7 pragas serão derramadas após Cristo deixar o lugar santíssimo. Isso eu penso que é algo claro dentro do adventismo pioneiro, tradicional, né? Hoje já há uma outra interpretação disto, mas antigamente nós críamos assim e tem muitos textos deixando isso bem claro, e a Bíblia também diz assim. Que falsa mensagem estará sendo pregada então nesses dias? 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Estamos ou não estamos vivendo esse tempo? Com certeza, né? Hoje o mundo está pregando o quê? Paz e segurança. As igrejas todas se unindo, né? Pregando a paz, a unidade, via ecumenismo. E a Bíblia fala que quando estiverem dizendo isto, né? Não são os mundanos, são os crentes, né? Os que creem na Bíblia, o que dizem ser cristãos, evangélicos e outras religiões mais, é que vai acontecer isso e estarão dizendo paz e segurança. Então vai haver o quê? Repentina destruição. A mensagem, né, que deveria estar sendo pregada com urgência nesses últimos dias seria o preparo para o fim da graça, que ocorrerá quando Miguel se levantar. Mas todas as igrejas hoje estão se unindo para pregar a paz e a união entre todos os povos, infelizmente. Milhões estarão perdidos eternamente, pois não estão se preparando hoje para viverem sem um intercessor nos céus, durante o período das 7 últimas pragas. Esse é um assunto que ninguém mais prega. Assusta as pessoas. Não podem falar, isso aí vai tirar pessoas da igreja, vai deixar as pessoas assustadas, com medo, né?
Não vamos falar mais isso não, né? Mas uma pessoa consegue entrar numa faculdade se não faz um vestibular? Difícil, né? Difícil entrar numa faculdade sem fazer o vestibular. E uma pessoa que não se preparou hoje a viver sem pecar, vai conseguir ficar quase um ano sem pecar? Impossível. Então isso vai tirar milhões dos céus. Por quê? Não estão se preparando, né, para viver um período que a Bíblia diz que é menos de um dia, ou seja, nós entendemos que é menos de um ano, que vão cair as 7 pragas. Não se sabe exatamente o período, mas imagina viver um dia sem um pecado. À noite, quando você vai ao travesseiro pedir, agradecer pelo dia, né? Eu penso que cada um deveria pedir perdão dos seus pecados naquele dia e começar pelos pensamentos, ações. Você já teve um dia que você foi pôr a cabeça no travesseiro e não se lembrou de nenhum? É difícil hoje no mundo que vivemos, né? Imagina viver quase um ano. Quem não se preparar não vai conseguir, né? E aqui temos o texto, então, final, né, que deixa bem claro esse assunto. Está aqui no livro Daniel and the Revelation, de Uri Smith, né, na página 296, e está aqui no livro, em português, né, As Profecias de Daniel, na página 242, dessa versão aqui, impressa pela Reforma. Esse aqui é de 1897 e esse aqui de 1994. E o texto diz assim: a grande profecia dos 2300 dias nos esclarece definitivamente quando do início do trabalho no santuário celestial. E os versos de Daniel 11:45 e 12:1 nos permite descobrir a data aproximada de quando ele terminará. Então veja que aqui ninguém está marcando data. Quem está no controle é Deus. Nós entendemos os 2300 dias como sendo 2300 anos, que terminou em 1844. Após essa data não há mais tempo, né? A Bíblia diz não há mais tempo, ou seja, não há mais datas. Aí está no controle de Deus. Todo aquele que marca data para a volta de Jesus está fora do contexto bíblico. Agora aqui fala, permite descobrir a data aproximada, né? Então, quando acontecer algo com a Turquia, pode ser que a porta já se fechou, pode ser que vai se fechar, pode ser que está se fechando. Alguma coisa. E haverá outros sinais também, né? Haverá um dia escuro, não sei se está nesse assunto, mas haverá um dia escuro. E os homens que não acreditam nas profecias vão dizer, isso é um eclipse. E todo mundo vai, é um eclipse mesmo, tal. Mas é um dia para dizer o dia que encerrou a porta da graça, um dia escuro. Agora temos um texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então a irmã White também entendia dessa forma. Interessante, quando nós vamos à história, nós vamos ver que ela foi uma grande defensora de Uri Smith. Recomendava, inclusive, a leitura desse livro para entender as profecias, né? Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 14. Aqui só mais um comentáriozinho, já que nós falamos sobre esse livro, né? Para os adventistas, né? De modo geral. Esse livro, Testemunhos para a Igreja, a série, né? O conjunto de 9 volumes, nunca foi impresso no Brasil, até anos 2000 e pouco, agora não lembro bem o ano. Mas um dia a Igreja da Reforma imprimiu o volume número 1. E o que aconteceu? A Igreja Adventista foi ao tribunal, né, e requisitou os seus direitos, como a maioritária nos escritos de Ellen White. E os juízes lá analisaram a questão e deram ganho de causa para a Igreja Adventista. Mas, olha como é que Deus trabalhou. Se a Igreja da Reforma não tivesse feito isso, nós não teríamos esse livro até hoje. O que o juiz falou? Tá bem, vocês vão ganhar o direito, né, desse livro aí. Mas, até o ano 2008, vocês vão ter que disponibilizar os 9 volumes traduzidos em português. E hoje nós temos os 9 volumes em português. Muito pouco falado, pouca gente sabe, pouca gente compra, né? Eu tenho eles, a tiragem
é 3 mil volumes. 3 mil volumes para 200 milhões, irmãos, aqui no Brasil, é muito pouco. Pouquíssimas pessoas têm. Compre antes que desapareça. É um alerta que eu deixo aqui. O mapa agora atual. Então aqui em cima nós temos, esquerda acima, Istambul, em detalhes, né, vendo o canal de Bósforo. Temos as principais cidades da Turquia aqui no mapa. Por acaso nós temos aqui à esquerda, mais embaixo do mapa, né, temos a ilha de Patmos. Lembram? Quem ficou ali escrevendo o Apocalipse? O apóstolo João. Temos na Turquia 7 igrejas. Eu coloquei no mapa aqui a posição aproximada onde elas estariam hoje, né? Algumas cidades ainda permanecem com nome, outras mudaram de nome. Mas nós temos aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Mais ou menos a posição que estavam na atualidade, e hoje algumas permanecem com nome. Nós temos uma cidade aqui bem no meio abaixo, a cidade de Tarsis. Lembram quem nasceu ali? Paulo, missionário. À esquerda, né, nós temos os 2 rios, Tigre e Eufrates. E bem à direita, acima, nós temos Araras, né? Aqui está Aras. Aqui é o Monte Arará. É onde desceu a arca, né? Divisa com a Armênia. Interessante, quem quiser hoje visitar a arca, já está disponível a visita turística. Tá? Existem pacotes, podem procurar na internet. Vocês podem ir lá, tirar foto da arca. A arca está hoje quebrada ao meio, né? Deus permitiu que ela saísse de uma grande geleira por meio de um terremoto que estava escondida embaixo do gelo. Ela saiu e hoje ela está quebrada assim, envergada, né? Então tem uma parte dentro da neve aqui e outra parte fora. E tem um mirante ali que as pessoas podem ir lá, tem restaurante, um mirante circular, muito bonito, né? A gente vê nas fotos, eu não fui ainda. Mas pode-se tirar foto da arca. Então nós vemos que este país, Turquia, tem muito a ver com a história bíblica. E é por isso que Deus está preservando como um sinal para os seus filhos, para aqueles que querem obedecer e fazer a vontade do Criador. Encerrando, quando Jesus se levantar do santuário, ele vai dizer o que está escrito em Apocalipse 22:11. Ele vai dizer essas palavras: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E a pergunta que fica para cada um de nós é: está você se preparando? Estamos nos preparando para esse grande evento? Que Deus nos ajude a estarmos nos preparando e estarmos atentos aos sinais que indicam esse evento, que vai ser um evento decisivo na salvação de todos nós. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com todos. Amém.